Vamos para o estudo então, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. No versículo 2, Deus diz para Abrão que os descendentes dele formarão uma grande nação. Quando Deus diz uma grande nação, ele está se referindo ao povo de Israel. E nesse mesmo versículo, ele fala que Abrão será uma bênção para os outros, né? No versículo 3, que ele abençoará todos os povos do mundo. E no decorrer dos capítulos, né, dos versículos que vamos ver, Deus vai confirmando para Abrão essas bênçãos que virá através dele, né? Como ele abençoará as famílias da terra. No capítulo 13, Deus também fala com Abrão. E nesse capítulo fala também sobre a separação de Abrão do seu sobrinho, devido às brigas que estava tendo, né, entre os seus empregados por causa do pasto, que era muito pequeno para eles. Mas não é esse assunto de hoje. Mas vamos ler o versículo 14, que é referente ao estudo, que diz assim: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Lembrando que neste momento, né, que Deus fala com Abrão, ele tinha saído do Egito, né, com a mulher dele, né, Sarai, e todas as suas coisas, e tinha ido para o sul de Canaã. Então ele já estava em Canaã, e Deus aparece para ele, Deus fala com ele, e fala para ele olhar para todos os lados, porque a promessa de Deus para os seus descendentes é em Canaã. Interessante que no versículo 16, Deus disse a Abrão: farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Ou seja, o crescimento da humanidade, né? Muitas nações serão descendentes de Abrão. Então, Deus primeiro mostra para Abrão o literal, para depois falar do espiritual, porque mais para frente ele vai dando mais entendimento para Abrão de sua promessa. Como podemos ver no capítulo 15 de Gênesis, né, do 1 ao 6, que diz assim: depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. A partir do momento que Abrão creu nas palavras de Deus, o Senhor começa a falar o lado espiritual com ele. Podemos ver aqui no versículo 4. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão
creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Então agora Deus passa a falar da realidade espiritual do homem pela fé, né, em Deus. A mesma fé de Abraão. Gálatas capítulo 3, do 6 ao 9 diz o seguinte: lembrem do que as escrituras sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados, como ele foi. Deus já havia anunciado o Evangelho para Abrão. Continuaremos na parte 2. Fiquem na paz de Jesus.